40 serras míticas. Etapa 13, dia seguinte, Castro Verde Sines, 261 km com 3.914. Este era o dia em que eu ia fazer a Serra do Caldeirão e a Serra de Monchique, e onde tinha planeado ficar em Odmira, que depois comecei logo a perceber que Odmira ia lá chegar muito cedo e possivelmente faria sentido ficar mais à frente. Foi em Silves que eu decidi que ia ficar em Sines. E foi uma boa decisão. Foi uma decisão integral. Como o pequeno almoço estava aberto a partir das 6, eu aproveitei para tomar o pequeno almoço buffet, em vez de estar a pedir aquelas boxes de pequeno almoço reforçadas, quando se tem que tomar o pequeno almoço antes de o pequeno almoço dos alojamentos abrirem. Só que foi uma brutalidade. Comi muito. E outra coisa, quando o despertador tocou, eu senti que tinha-me mandado com uma marreta na cabeça. Portanto, consequência do cansaço acumulado, da viagem, do esticão do dia anterior, dos 326 km, das alterações de rotinas ao final do dia, e muito menos sono do que aquilo que eu estava a fazer. Com o excesso de comida, isto gerou aqui um loop que me fez estar os primeiros 80 km dessa etapa meio zombie, meio apático, meio sem grande energia, um bocadinho meio perdido. Hoje não houve amanhecer, começou mais tarde, temos um início de dia já com sol, estamos com 36 minutos da hora, são 7h15. Temos 15 km feitos praticamente e 150 metros de subida. Vou aqui num ritmo pastoso a ver se o corpo reage. A tentar apreciar o que estava à volta e não sei o quê, para ver se me ia distraindo, mas mesmo, por exemplo, o vídeo da conquista da Serra do Caldeirão, acho que até se nota na minha voz, que eu estou assim com uma voz mais em baixo, e de facto eu só consegui recuperar a partir dos 80 km, quando cheguei a Silves já estava, Silves foi aos 100 km, quando cheguei a Silves já estava relativamente bem, mas até chegar ali a alto a coisa não estava muito fácil. Mas pronto, foi o que foi. Conquistei o Pico do Mu na Serra do Caldeirão. Estamos a atingir o Pico do Mu. Ali está ele, 570 metros de altura. Podem ver ali o ponto Tota. Estamos com 1h49, 41 km e meio, 660 de subida, são 8h28. Ali na Serra do Caldeirão, um bocadinho no sobe e desce, até chegar a Salir, que foi quando se acabou o percurso para sul. E, portanto, em Salir virei à direita. E concluímos a descida para sul. Estamos agora já a caminho do oeste, em direção a Silves, para depois virar novamente a norte. São 9h21, temos 2h41 de pedalada, 63 km e meio, 1040 de subida. Está a correr mais ou menos. Rumo ao oeste, não é? Rumo a Silves. Portanto, fiz de Salir a Silves e em Silves parei lá numa bomba de gasolina para fazer o habitual, para comer e beber aquilo que eu precisava. Já sabia que mais 1 km ia virar novamente à direita, rumo a norte. Portanto, para o regresso a casa, e que, como estava vento norte, ia ser fustigado. E tinha para fazer ainda um bom par de quilómetros, porque a etapa eram 261, eu estava com 105 em Silves, portanto ainda me faltava bem mais de metade, e faltava-me a Serra de Monchique. Mas pronto, a coisa tinha que se fazer e eu lá segui caminho. Eu como quis fazer a subida para a Foia de uma forma diferente, que já alguma vez tivesse feito antes,
fui por Alferce, que nunca tinha subido por Alferce. Epá, pronto, as coisas são engraçadas fazer diferentes, mas Alferce realmente foi um bocadinho duro. Foi porque estava em muito calor e aquilo tinha umas pendentes agressivas, embora tivesse um ou outro bocadinho de descanso, mas as pendentes eram agressivas e estava vento contra. Mas pronto, o vento contra não te ajudava a progredir, mas por outro lado refrescava porque estava um bafo bastante agressivo. Pronto, mas lá se fez a subida de Alferce e lá cheguei a Monchique e depois ficou a faltar os 8 km finais até lá acima à Foia, que também fiz de uma forma diferente. Aproveitei a partir de um determinado momento e fiz o percurso que os ciclistas da Volta ao Algarve fizeram, os últimos 5 km e meio, talvez, 6. E esses últimos 8 de Monchique até lá acima à Foia foram duros, bastante inclinados, com pendentes muito agressivas. E cheguei lá completamente insuportável lá em cima. Ainda que uma parte final da subida até fosse meio protegida por árvores, mas estava numa bufa terrível. Quando cheguei lá acima à Foia, fiz um vídeo todo maluco, todo contente, que não gravou. Pronto, acontece. Mesmo sem saber que não tinha gravado, por acaso fiz um outro vídeo parado, só a apanhar o sítio onde estava, que era o Alto da Foia. Porque se não tivesse feito isso, nem tinha ficado com nenhuma evidência ali do Alto da Foia. E é isto. Esta vista magnífica aos 900 metros de altitude, a ver-se o mar e as barragens. Espetáculo. É por isso que um gajo sobe. Vamos embora. Mas depois acabei o vídeo e dirigi-me lá à loja de artesanato, que era o único sítio que havia para comprar qualquer coisa. Havia 2 gelados, comprei 1,5 litro de água e tive ali meia hora na conversa com o senhor da loja do artesanato, que por sinal era de Cascais e também já tinha feito ciclismo. Portanto, acabou por ser uma conversa engraçada, eu descontraí, eu também já sabia o que é que me esperava até ao Medina, já conhecia a estrada e sabia que ia ser um petisco desagradável. Mas pronto, teve que se fazer. Muita descida, nos vales um calor insuportável. E depois da descida, a estrada para Odmira tinha uns 2,5 km a 10%, e depois era uma estrada que era com pequenas elevações, mas toda lixada. E portanto chegar a Odmira foi desgastante. Cheguei a Odmira, fui para umas 4 da tarde. Parei lá numa bomba de gasolina, voltei a fazer o mesmo processo, né? Comi bem, não sei o quê, e arranquei direito ao Cercal, porque quando sai ali de Odmira ao Cercal tem um bocadinho de subida, depois desce, depois volta a subir, depois vai mais ou menos ali no sobe e desce, são 25 km entre Odmira e o Cercal. E a minha ideia era parar no Cercal para ir lá a uma pastelaria que eu já conheço, porque já lá fui muitas vezes, comer um palmier perto, que é um palmier que é de morte, já é um monstro de um palmier, e depois é bom de morrer. Só que quando eu passei por o Cercal eu já só pensava em chegar a Sines. E portanto, vejam lá bem, guloso como eu sou, a gula não venceu desta vez. Desta vez não venceu a gula. Eu já só queria chegar a Sines para descansar. Porque pronto, vinha a levar com vento já uma porrada de quilómetros, e um gajo quando vai levar com vento o desgaste é muito maior. Aquele bocadinho do Cercal até Sines ainda foi chato de fazer, porque a partir ali de uma determinada altura a estrada já começa a ter muitos carros, entra-se na estrada nacional, e aquilo foi uma confusão. Sempre a passar carros, a estrada também um bocado desburacada, mais junto às bermas, portanto, não foi nada agradável, mas pronto. Compensou porque quando cheguei a Sines, o hotel era mesmo colado com o percurso e era um hotel top também. E portanto compensou por isso. A bike teve que ficar num espaço específico, porque aquilo era um bike hotel, portanto
Eles não deixam levar as bikes para o quarto, mas têm uma sala específica para deixar as bikes. Complicou um bocadinho mais a logística, mas é o quê? E depois o jantar foi divinal. Tudo estava tudo espetacular. E foi isto, acabei por me deitar não muito cedo, mas pronto, mas consegui recuperar com calma e tal. Cheguei, deviam de ser 7h15 lá ao hotel. Assim. E foi isto. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e se não quiserem fazer isso, estarem atentos ao meu Facebook ou ao meu Instagram. Espero que tenham gostado, que tenham apreciado e vemos no próximo episódio. Grande abraço.